T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Fala, Dev! Sensacional ter você aqui com a gente no NLW. Finalmente chegou o momento da gente avançar juntos pro próximo nível. Durante essa semana eu quero te mostrar na prática o caminho para aprender de forma eficiente e acelerar na direção dos seus objetivos como programadora ou programador. Você já parou para pensar o quanto que tá ao lado de um bom time de devs, principalmente dentro de uma empresa onde o core é tecnologia, faz você naturalmente evoluir mais rápido? E é por isso que eu preciso te dizer que o ambiente que você tem aqui no NLW faz toda a diferença no seu resultado. Estar ao lado de devs que também estão em busca do próximo nível, seja na universidade, no trabalho ou em eventos como esse aqui, é um dos principais ingredientes para acelerar a sua evolução. Então não deixa de participar da comunidade durante essa semana e aproveita ao máximo tudo que o nosso time de educadores preparou para te ajudar a evoluir de forma eficiente. Porque em programação não existe atalho, mas existe o contrário, que é ficar dando um monte de voltas, pulando de uma tecnologia para outra, sem colocar em prática o que você está aprendendo e levar muito mais tempo do que gostaria para atingir os seus objetivos. Resumindo, é possível levar mais ou menos tempo, dependendo das escolhas que você faz. Você precisa ter clareza de onde quer chegar. E a partir daí fazer 3 perguntas para você. O que aprender? Em que momento aprender? E como aprender de forma eficiente? Quantas provas você já foi bem na sua vida, mas algumas semanas depois já não lembrava do que tinha estudado? Ou seja, tão importante quanto o ambiente para acelerar a sua evolução é ter um método eficiente de aprendizado. Mas deixa eu te dizer como que a gente chegou até aqui. Essa história começou lá no final de 2016, quando 3 programadores decidiram se juntar para alugar um espaço para trabalhar juntos, já que os 3 trabalhavam remotos. O Clayton e eu, a gente estava no mercado há 6 anos mais ou menos, e o Robson, que já era de outra geração, estava 9 anos em desenvolvimento web, mas já programava há mais de 23. E foi justamente o fato da gente estar ali juntos, trabalhando naquele espaço, vivendo da nossa paixão por programação, dividindo a experiência do dia a dia das empresas que cada um trabalhava e falando sobre os desafios e oportunidades que surgiam pra gente, que foi onde se formou o ambiente perfeito para a construção desse foguete. Definitivamente pra gente o ambiente influenciou na nossa evolução, e foi naquela casa que a princípio era para ser só um coworking que nasceu a comunidade da Rocket City. Ou como a gente já dizia naquela época, uma comunidade incrível de devs em busca do próximo nível. E a partir dali, a gente iniciou a nossa jornada de compartilhar não só o nosso conhecimento técnico, mas todo o aprendizado de carreira que a gente tinha. Porque de um lado, a gente já sabia que existiam ótimas oportunidades e as empresas estavam sempre buscando boas e bons devs. Mas do outro lado, a gente via que os nossos próprios amigos estavam estagnados, ignorando essas oportunidades em vez de se preparar para elas. E foi aí que a gente entendeu que existia um abismo entre profissionais e mercado, e que a gente precisava construir uma ponte sobre esse abismo, através da educação. Mas não demorou muito para a gente descobrir que a educação vai muito além do conteúdo. Cada pessoa tem um momento, um contexto, objetivos diferentes. E para ajudar cada aluno e aluna a alcançar os melhores resultados, a educação precisa estar presente em cada detalhe do que a gente faz. E depois de 4 anos, ajudando dezenas de milhares de alunos e alunas a alcançarem os melhores resultados na carreira, a gente entendeu que era o momento de levar a nossa jornada de aprendizado para o próximo nível. Com uma metodologia de aprendizado eficiente, um currículo alinhado com o mercado e as atitudes que vão te ajudar a posicionar bem como profissional. Tudo isso dentro de um ambiente de evolução. Enfim, programação não é sobre o código, é sobre pessoas, é sobre negócios e, claro, sobre aprendizado contínuo. Mas dominar na prática as ferramentas que você vai utilizar é, sem dúvidas, o primeiro passo. E lembrando que esse conteúdo não é para quem está iniciando, tá? Se você ainda não domina desenvolvimento web, precisa dar um passo atrás e ir lá para o Discover, que já está totalmente disponível de graça na nossa plataforma, e consumir esse conteúdo. Combinado? Agora chega de falar e bora codar. Fala Dev, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à trilha de React aqui do NLW. Meu nome é Diego Fernandes, eu sou CTO aqui na Rocket City e eu vou estar te guiando durante esses próximos 5 dias, 5 episódios de muito mão na massa dentro do ecossistema da ferramenta React. A gente vai utilizar o React desde a sua base, eu vou te apresentar os conceitos de por que o React é utilizado, o que é React, como que era desenvolvido as interfaces antigamente, como que a gente coloca o React em prática, né, cria o nosso próprio projeto, como que a gente usa várias ferramentas por volta do ecossistema React, e eu tenho que te adiantar
adiantar já que esse é o NLW que eu tô mais contente com o resultado final. Agora, a gente tem trilhas separadas para cada uma das tecnologias. Se você já participou de outros eventos como esse, antes a gente tinha meio que uma trilha para todas as tecnologias, tudo junto, né? E agora a gente separou as trilhas e eu vou conseguir ir muito mais a fundo. Então, se você tá aqui na trilha de React, quer dizer que você quer aprender mais sobre React, né? Ir mais a fundo nessa ferramenta. E parabéns e muito obrigado por ter escolhido essa trilha, porque a gente vai entrar muito a fundo dentro do React. Claro que a gente vai ter mais tempo agora, então nas primeiras aulas a gente vai ver toda a parte fundamental do React, entender como que ele funciona. Já a partir de amanhã a gente já começa a entrar em coisas mais avançadas do React. E calma se você nunca utilizou essa ferramenta na sua vida, a gente vai desde o zero, mas a gente vai entrar em Next.js, Context API, Hooks, vai falar sobre várias coisas que eu utilizo no meu dia a dia criando aplicações com React. A gente vai criar aplicações da mesma forma que eu faço no meu dia a dia. Então o NLW é realmente um evento completo que a gente desenvolve uma aplicação completa. Logo eu vou te mostrar essa aplicação, porque muita gente fica tentando descobrir o que a Rocket City vai inventar no NLW, que aplicação que a gente pensou para esse NLW. Então calma, que logo eu vou revelar tudo isso. Eu já fiz aqui digamos que um cronograma, né? Então, primeiramente eu te dei as boas-vindas pro NLW 04, né? Novamente, boas-vindas, vai ser incrível. Eu tô super animado, super ansioso, né? Eu tô aqui gravando a primeira aula e eu já tô assim, meu Deus, vai ser muito massa gravar 5 aulas, porque ficou muito massa o conteúdo. E agora a gente vai dar um overview da trilha de React. Então, como eu já falei um pouquinho sobre as ferramentas que a gente utilizou, então o que a gente vai fazer? Nessa primeira aula agora, a gente vai aprender sobre os fundamentos do React, começar a entender alguns conceitos que são compartilhados em todas as aplicações React, independente de onde essa aplicação seja apresentada, digamos assim. Por que eu falo isso, apresentada? Porque o React ele é uma biblioteca onipresente, né? Ela pode ser utilizada para desenvolvimento de aplicações web, então a gente consegue construir websites, blogs, e-commerces, dashboards, painéis de administração, tudo que a gente consegue visualizar na web a gente consegue construir com React. Mas não só isso, o React pode ser utilizado também para a criação de aplicações desktop, aplicações móveis para iOS e Android utilizando React Native, aplicações para realidade virtual utilizando React VR, aplicações para televisão utilizando React TV. Então assim, a gente consegue utilizar o React para construir qualquer tipo de interface hoje em dia. React, para tudo que a gente consegue visualizar, o React consegue ser utilizado para criar aquele tipo de interface. Então a gente vai ver isso mais com calma mais para frente, como que o React entende essas diferentes aplicações, diferentes interfaces onde ele pode trabalhar, e isso vai ficar mais claro ao longo do tempo. Então nessa primeira aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses fundamentos, sobre os conceitos, mas a gente já vai começar a desenvolver nossa aplicação, já vai construir aí uma partezinha da interface da aplicação da nossa aplicação, quase que eu revelei já a ideia da aplicação, mas ainda não é o momento, não quero soltar spoilers antes do momento, porque logo eu vou falar qual que é o app. E então, já falei o que a gente vai fazer nessa aula aqui, e nas próximas aulas a gente vai indo cada vez mais a fundo. Amanhã, por exemplo, a gente já vai entrar em Next.js, que é um framework que é criado em cima do React. Vou te explicar desde o zero para que serve isso, para que a gente vai incluir um framework. Se você não sabe o que é framework, calma também, eu vou explicar. A gente vai entrar depois em Context API, Hooks, a gente vai fazer deploy da nossa aplicação. Tem tanta coisa que a gente vai ver ainda ao longo dessas próximas aulas, que assim, que eu até já não vem na minha cabeça de tanta coisa legal que a gente tem para construir. Mas vão ser aulas muito práticas, muito mão na massa, você não vai se cansar ao assistir essas aulas. Já vou te falando desde o começo que eu falo rápido, tá? Então, se você precisar voltar algum conceito, dá uma voltada ou bota aí o vídeo pra andar um pouquinho mais devagar, porque como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu geralmente tô pensando assim umas 3 coisas à frente do que eu quero falar e eu acabo falando isso. Já que eu tô falando de mim, né, já entrando no próximo tópico aqui, um pouquinho sobre a minha apresentação. Como eu já falei, meu nome é Diego Fernandes, eu sou CTO aqui na Rocket City, faz mais ou menos 4 anos aí, e eu não trabalhava com educação antes da Rocket City, apesar de dar alguns pulinhos de educação, tentava ser professor em faculdades aqui, universidades da região aqui, já dei workshops dentro da faculdade que eu fiz, então assim, eu sempre tentava me envolver com educação, tentei abrir escola de programação antes da Rocket City, já trabalho mais de 10, 11 anos na área de programação e trabalho com React já pelo menos uns 6 anos, meu Deus, eu não sei mais, eu já me perdi no tempo, essa pandemia aí me quebrou. Mas assim, desde 2015 que eu mexo com React, que foi quando o React Native foi lançado, e aí eu comecei a estudar React e React Native juntos, né? Apesar do React ser um pouquinho mais antigo que o React Native, eu comecei a estudar eles mais ou menos nessa época. Antes eu utilizava Angular, Vue, já passei por todo tipo de biblioteca que vocês possam imaginar no front-end, e também por várias linguagens back-end. Então, trabalhei com PHP 7 anos, com Ruby, com Python, assim, eu realmente assim fui muito eclético na escolha das
tecnologias que eu queria pra minha carreira. Mas como você vai ver ao longo aqui do NLW, a gente precisa ter foco, né? Isso foi uma coisa que mudou a minha vida. Quando eu comecei a focar em uma tecnologia, focar em alguma ferramenta, focar numa stack muito completa de tecnologias que me desse o poder necessário para eu construir minhas próprias aplicações e conseguir ir pro mercado e conseguir criar coisas com aquilo, começou que a minha carreira começou realmente assim a erguer, né, podemos dizer assim. Então, eu foco em React, Node e todo o ecossistema JavaScript já faz mais ou menos aí uns 6, 7 anos. E é isso, então vamos começar aqui, né? Algumas dicas para você chegar até o fim aqui da nossa jornada dessa semana do NLW. Primeiro, fazer parte da comunidade. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não tá na comunidade do NLW, é a primeira coisa que eu faria a partir de agora, assim, eu não continuaria vendo essa aula sem participar da comunidade do NLW. Por quê? Porque lá você vai conseguir conversar com dezenas de milhares de devs que estão na mesma jornada que você, diretamente conversar, chamar essas pessoas no privado, tirar ideia, tirar dúvida, trocar uma ideia, visualizar vagas, oportunidades, fazer networking. Então, assim, pelo amor de Deus, é uma comunidade gratuita, você só precisa baixar o Discord, que é a aplicação que a gente utiliza, então discordapp.com você consegue. Tem o link para acessar a comunidade aqui embaixo que vai te guiar exatamente se você nunca utilizou o Discord para fazer a conexão, ou se você já tem conta a se conectar. Então aqui, ó, deixa eu até te mostrar aqui, ó. Entrando aqui, eu vou até abrir o meu Discord aqui em tela, pra você ver que eu não tô mentindo aqui, ó, tem cheio de coisa no meu Discord, a gente vai estar aqui, ó, esse aqui é o grupo da comunidade onde você vai estar, e lá embaixo, aqui você vai encontrar NLW4 React, né? Aqui dentro de NLW4 React, você tem lá o canal de anúncios, onde a gente vai anunciar que as aulas foram liberadas. É claro que aqui não tem nada ainda, porque eu tô gravando esse vídeo um pouquinho antes das aulas serem liberadas. O FAQ, o geral, cada canal de dúvidas de cada uma das aulas, então você vai poder enviar suas dúvidas aqui nos canais para conseguir ser respondido tanto pelos instrutores aqui da Rocket City, quanto por toda a comunidade que também está participando do NLW. Então faça parte da comunidade, porque é muito importante. E aí, como eu falei já, a gente tem aqueles canais aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, para cada um dos dias você tirar as dúvidas relacionadas com aquele dia, com o código daquele dia ou com o conhecimento que você adquiriu naquele dia. E uma coisa muito importante, se você vai tirar uma dúvida de código, é muito legal que aqui no Discord você consegue enviar uma mensagem já formatada com o código. Então você consegue, por exemplo, botar aqui, ó, 3 aspas, colocar TS, se a gente for usar TypeScript, ou JS, caso você esteja usando JavaScript, e aqui todo o código que você fizer, ó, ele já fica formatadinho. Então você copia o seu código, cola ele aqui dentro, ó, fecha com 3 aspas no final, e aí quando a gente envia, ele já vai enviar o código, ó, formatadinho aqui. Vou até remover isso aqui para não ficar num futuro, digamos assim, mas a melhor forma de pedir ajuda em código é usando esse formato, tá? Porque tem gente que acaba enviando foto da tela, a gente não consegue ver nada e acaba que a pessoa continua com erro porque fica impossível ajudar dessa forma. E se conecta com as pessoas que estão lá dentro. O primeiro passo para se conectar é se apresentar no canal Network. Então, como eu falei, ali dentro tem um canal chamado Network para você se apresentar. Fala quem você é, quantos anos você tem, com o que você trabalha, tecnologias que você utiliza, por que você está aprendendo React, em qual empresa você trabalha, se quiser mandar LinkedIn, GitHub, bota lá que vai ser muito legal se conectar. O pessoal geralmente faz muitas amizades dentro dessas comunidades dos eventos. E aí uma das coisas muito legais da gente falar é que ao longo da semana aqui do NLW, a gente vai ter vários desafios e prêmios para você. Então, se você acompanhar todas as aulas corretamente e com o código até o final, ao longo da semana, terça, quarta, quinta, até hoje, a gente vai liberando alguns desafios, tanto por e-mail quanto na comunidade do NLW, e esses desafios vão valer alguns brindes que a gente vai revelar mais pra frente. Eu não vou falar ainda, não vou dar spoiler sobre isso. O pessoal reclama que o Diego só dá spoiler, então dessa vez não vai. Mas nos desafios você vai poder ganhar vários brindes da Rocket City que são exclusivos do NLW. Então eles nunca mais vão ser vendidos, nunca mais vão ser, digamos, sorteados daqui pra frente, só durante essa edição do NLW. Então são coisas assim, relíquias, aquelas que você vai conseguir vender daqui a uns 30 anos lá no Mercado Livre por 600 mil reais, porque vale mais que dinheiro. Não, brincadeiras à parte. É muito importante ficar de olho nos e-mails e na comunidade que eu te envio, os anúncios que eu envio por e-mail e pela comunidade, porque é lá que eu vou falar sobre esses desafios, vou falar quando uma aula for liberada, vou falar quem ganhou os desafios e tudo mais. Então assim, a comunidade é o nosso principal meio de comunicação. Lá, se você precisar escolher um lugar para estar lá todo dia, é na comunidade do NLW. Depois, passou a semana, aí a comunidade já não fica mais ativa, então aproveita enquanto ela dura. E agora a gente vai cair aqui no ponto onde todo mundo quer que eu chegue, né? A apresentação do projeto. Então vamos lá. O projeto que a gente vai desenvolver na trilha React do NLW 04 é o Move It.
Ah, achou que travou, né? Não travou, eu vou clicar aqui pra você ver. O Move It é esse projeto aqui que eu e o Thiago Luterberg, que tá aqui em cima, ele sempre bota aqui o Instagram dele estrategicamente pra ganhar mais seguidores. Tá bom, Thiago, vou te dar essa colher de chá. Mas o projeto que a gente vai desenvolver é o Move It. Deixa eu ver aqui se eu consigo só desabilitar aqui o Layout Grids. Acho que é isso aqui. Beleza, pra ficar um pouquinho melhor. O que é o Move It? Já passou pela sua mente que você fica às vezes 8, 10, 12, tem gente que fica 14, 16 horas por dia na frente do computador e muitas vezes você se esquece de alongar o braço, se esquece de digamos, trabalhar a sua visão, né, o seu olho, ele se cansa muito, às vezes você não percebe, às vezes você pode ser muito novo, muito nova, né, ter ali entre 18, 30 anos e não tá percebendo o que tá acontecendo, mas acontece que hoje a gente pode ver em várias pesquisas que cada vez mais a gente tem devs com problemas de articulação, com problemas nos olhos, né, usando óculos muito cedo, e isso se dá por causa do uso do computador excessivo, né, as cadeiras muitas vezes que não são as mais apropriadas. Então, qual que foi a nossa ideia com o Move It? Você já conheceu aquela técnica que se chama a técnica de Pomodoro? A técnica de Pomodoro... Meu Deus, eu fiz uma coisa aqui no Figma que eu não faço a menor ideia que eu fiz, mas eu já vou tentar voltar do jeito que estava. Mas a técnica de Pomodoro consiste em você ter ciclos de estudo ou /trabalho. Então você estuda ou trabalha por um tempo, digamos uns 25, o pessoal geralmente usa 25 minutos, e descansa 5 minutos. Então isso é uma técnica muito utilizada para você conseguir manter foco total na atividade que você está fazendo por um tempo e depois dar uma descansadinha. O Move It, ele tem essa mesma pegada. Ele une a técnica de Pomodoro com fazer exercícios, fazer algum tipo de alongamento, tanto para os olhos, né? A gente tem exercício para os olhos para melhorar a visão, na verdade para não piorar a visão, e também exercício para o corpo, né? Podemos fazer aqui alguns exercícios juntos para testar. E ele tem essa pegada. Então você vai fazer, por exemplo, um período de 25 minutos de trabalho intenso, focado. Quando acabar esse período, ele vai notificar a gente e vai dar um exercício, uma tarefa pra gente. Essa tarefa, o que é a parte mais legal? Isso aqui, cara, isso aqui ficou muito, muito massa. Eu sou gamer, né, então eu jogo muito. Muito não, tá, eu já joguei mais, né, eu já fui aquelas pessoas que ficava 16 horas jogando World of Warcraft que nem um maluco. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar muito ainda. E eu tentei trazer a gamificação, o lado dos games pra dentro dessa aplicação. Então, toda vez que você recebe uma tarefa, essa tarefa vale uma experiência. Quando você completa a tarefa, um exercício pros olhos ou pro corpo, você ganha essa experiência e você vai subir de nível conforme você for completando mais tarefas. E esses níveis depois você vai poder compartilhar nas redes sociais, falar que você tá tal level e tudo mais. Inclusive no final dessa semana eu vou te deixar alguns desafios para você levar essa aplicação para o próximo nível, digamos assim. Caso você queira transformar essa aplicação em um projeto real, né? Você pode, é tudo aberto. O pessoal pergunta, Diego, posso pegar o projeto do NLW, incrementar e liberar? Claro, faz o que você quiser. Eu só recomendaria não utilizar o nome Move It, porque muita gente vai usar. Então você vai acabar tendo vários projetos iguais. Então criar um próprio nome seria muito legal, né? E aqui então você vai completando desafios, vai upando de level e mais pra frente eu vou te dar alguns desafios de como melhorar. Então essa aqui é a tela do Move It, né? A gente tem mais ou menos aqui também um pouquinho da tela de como que é a tela quando o usuário tá durante um ciclo, ó, então aqui tá baixando e eu posso abandonar o ciclo no meio, que não é o ideal, mas acontece, né? Às vezes a gente tá no meio da tarefa e sei lá, o nosso cachorro começa a berrar, a gente tem que sair, então a gente no caso vai abandonar. Aqui é quando a gente termina o ciclo, aí ele fica ciclo encerrado, aqui fica o exercício, ó, por exemplo, ganhe 400 de XP pra fazer alguma coisa. Vamos ver o que o Thiago botou aqui. É agora, Diegão, bora lá, meu parça, caminhe por 3 minutos e estique suas pernas pra você ficar saudável. O Thiago botou aqui algo fictício, assim, né, a gente vai ter alguns exercícios e desafios prontos, e aí quando a gente upar de level, ele vai vir esse parabéns, você alcançou de nível e tudo mais, e eu vou deixar aqui um botãozinho como desafio depois pra você fazer um compartilhamento no Twitter disso aqui. Vamos lá, então, a gente já tem aqui a nossa aplicação, e agora que a gente apresentou aqui o projeto, eu acabei percebendo aqui depois que eu expliquei toda a aplicação que eu deixei minha câmera aqui, o cabeção na frente. Então eu vou tirar aqui ó, e explicar de novo para você. Então aqui ó, tem toda a aplicação que eu mostrei. Aqui tem o projeto de quando o ciclo está num processo. Aqui quando aparece o desafio. Ó, e aqui tem também quando upa de level, né? Esse layout vai ficar disponível para você aqui dentro da página do NLW. Então se você arrastar aí um pouquinho para baixo, você vai encontrar uma opção de acessar o layout no Figma, né? Aqui claro que eu tenho um pouco mais de permissões para editar. Então para você talvez apareça de uma forma diferente. Mas você vai conseguir visualizar totalmente aqui o layout para construir a nossa aplicação. E agora, voltando lá para o nosso cronograma, digamos assim,
deixa eu ver aqui, ó. A gente já apresentou o projeto, logo eu volto aí na tela, não precisa sentir saudade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ambiente de desenvolvimento. O que a gente vai precisar para começar a desenvolver nossa aplicação utilizando o React? A única coisa que a gente vai precisar é ter o Node instalado na nossa máquina. E eu vou deixar um link aqui embaixo também com ambiente de desenvolvimento para você fazer a instalação do Node na sua máquina, caso você ainda não tenha. Como que você sabe se já tem o Node? Vem aqui, ó, Node-V. Se aparecer uma versão aqui do Node, quer dizer que você já tem. npm-v também ele vai dizer que você tem o Node Package Manager. Então, aqui o Node ele precisa estar numa versão pelo menos 12, tá? A versão 12 para cima. Mas o mais ideal é que você instale na versão LTS. Então, essa versão aqui, ó, que é a 14.15.5, né? Eu consigo instalar, inclusive, essa versão LTS usando o N aqui, eu acho, sei lá. Mas deixa. Eu tô utilizando a 12 funciona super bem, tanto com React Native, então vou depois instalar essa versão mais atualizada. Mas estando com a versão 12 para frente, tá ótimo, tá? Então, isso é a única coisa que a gente precisa para o ambiente de desenvolvimento, ou seja, para conseguir desenvolver aplicações utilizando o React. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre o fluxo de uma API, né? Se você nunca trabalhou com o conceito de API, é importante a gente entender esse fluxo antes da gente continuar a nossa aula. Então eu vou abrir aqui uma aplicação que eu gosto muito de utilizar para mostrar como funcionam fluxos e tudo mais, que é o Whimsical, né? Então eu vou abrir aqui o Whimsical, tem aqui Next Level Wiki, deixa eu abrir para baixo, ó, isso aqui é até uns wireframes que eu tava fazendo do Move It, ó como tava ficando. Tá, mas vamos aqui pro lado, que é o que interessa. E agora a gente vai... deixa eu dar um zero aqui. Agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona o fluxo de uma API. Se você já trabalhou com uma aplicação tradicional, digamos, uma aplicação que não é uma API REST, né, lá no back-end, uma aplicação, por exemplo, um WordPress, né, lá no PHP, uma aplicação Rails lá no Ruby, uma aplicação... claro que o Rails dá para criar API também, mas eu digo uma aplicação que tem toda a parte de HTML, toda a parte visual também gerada pelo back-end, né? A gente não faz uma separação entre dois projetos. Então, quando eu criava aplicações lá, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, 6 anos atrás, talvez, o que a gente fazia a gente tem uma aplicação, né? Então, por exemplo, aqui eu posso ter uma aplicação em Node.js, né? Essa aplicação era acessada através de um browser, né? Isso aqui a gente chama de cliente, né? O navegador da pessoa. E aí, o browser fazia, por exemplo, uma requisição aqui para o Node. Deixa eu botar aqui. O Node retornava para o browser uma resposta. Essa resposta aqui, o que era, né? Essa resposta era toda a página que o browser tinha requisitado. Então, se o browser tinha requisitado, por exemplo, a página de produtos, né? Vamos supor que seja um endereço lá, /produtos, né? www.meusite.com/produtos. O Node, né? A API, ela retornava pra gente, o backend retornava toda a página, toda a estrutura de HTML, CSS e JavaScript necessária para o usuário conhecer aquela tela, para ele conseguir visualizar o resultado daquela tela, né? Então, o que isso aqui impacta num primeiro momento? O que acontece é que HTML, CSS e JS só é entendível, só é entendido pelo browser. Apenas o browser consegue entender HTML, CSS e JS. Se eu estiver desenvolvendo aqui, por exemplo, uma aplicação mobile, né? E aí eu tô lá com a minha aplicação escrita em Swift, por exemplo, para iOS. E aí vamos supor que aqui na minha aplicação de iOS, eu também precise os dados do produto. Beleza, vamos supor que daí aqui na minha aplicação eu faça uma requisição lá para API, para nossa aplicação back-end em Node, né, pedindo aqui os dados dos produtos, e aí quando ela for me retornar esses dados aqui, se ela me retornar em HTML, CSS e JS, o Swift não vai conseguir entender esse formato aqui de visualização. Então não tem como eu trabalhar com esse formato aqui e ter múltiplos clientes dentro da minha aplicação. Um cliente iOS, um Android, um browser, uma API pública, por exemplo, para as pessoas conseguirem ter acesso às informações que estão dentro do meu software. Então assim, esse formato aqui ele acaba nos limitando. O que a gente fazia antigamente era o seguinte, a gente tinha uma rota produtos e aí a gente criava, por exemplo, algo assim, ó, API/produtos. E aí eu tinha uma rota que retornava apenas os dados do meu back-end para o meu cliente, e aí era só dados, num formato que depois o cliente se virava para construir a interface, e aí eu tinha uma rota que retornava HTML, CSS, JS. Qual que era o problema disso? Eu tinha duas rotas diferentes para retornar a mesma informação, e sempre que eu precisasse dar manutenção nisso, eu precisaria dar manutenção em dois lugares. Mas isso não é o principal problema. O principal problema é que a gente estava levando a responsabilidade da interface da nossa aplicação, toda a parte visual da aplicação, pro back-end. Então o back-end
back-end ele tinha responsabilidades demais. Ele era responsável pela regra de negócio, responsável pelo banco de dados, responsável por autenticação e segurança, responsável por se conectar com serviços externos, de envio de e-mail, cálculo de frete ou qualquer coisa assim, e responsável também pela interface da nossa aplicação. O que acontece é que é muita responsabilidade para o back-end, né? E aí o que a gente está seguindo, né? Por que eu estou te apresentando esse conceito de API? Qual que é o formato que a gente está seguindo para desenvolver aplicações mais modernas aí já desde uns 6, 7 anos daqui para frente, né? Isso já é um conceito mais antigo, mas tem se popularizado cada vez mais e hoje em dia é praticamente um conceito utilizado em todas as empresas de desenvolvimento de software, que é o desenvolvimento de APIs RESTful, né? Ou abreviando REST, né? A gente acaba não se prendendo muito a as regras de nomenclatura, mas o que muda aqui, né? Vamos tirar essas duas linhas aqui. O que muda? Se eu tiver o browser e eu tiver um outro cliente, iOS, Android ou qualquer coisa assim, eu preciso retornar os dados para eles de uma forma que os dois entendam. Então, a gente tem uma estrutura de dados, digamos, universal, que se chama JSON, né? Se for traduzir JSON, né? Se for, digamos, quebrar a sigla, ela se chama JavaScript Object Notation. Por quê? O JSON, ele é um objeto JavaScript, ele tem o mesmo formato de um objeto, de um array no JavaScript, e é uma estrutura que é entendida por todos os clientes, é uma estrutura universal. E aí, o que acontece? É que quando o browser faz uma requisição para a rota de produtos, né, para o recurso de produtos, o back-end não retorna mais HTML, CSS e JavaScript. Na verdade, ele retorna os nossos dados em JSON, que é mais ou menos um formato no seguinte, mais ou menos no seguinte formato, ó, ele é geralmente assim, ó, um objeto, e aí dentro tem produtos, e aí aqui eu tenho um array, né, que é um vetor, e aí para cada produto, como o produto ele tem mais de uma informação, ele é um objeto, vem lá ID, vem o título do produto, vem o preço, né, então eu tenho algo mais ou menos nesse formato aqui. E esse formato aqui, ele é repassável tanto para o browser, quanto para o Swift ou Android ou qualquer outro cliente, qualquer outra linguagem ou ferramenta de construção de interfaces. E aí o browser e o próprio Swift, ou como eu já falei, qualquer outra linguagem no front-end, ficam responsáveis por pegar esses dados e transformar isso aqui em interface. Então quem fica responsável por converter essa estrutura aqui em HTML, CSS, JS, no caso do browser, e no Swift lá, pode utilizar SwiftUI ou qualquer coisa assim, é o próprio cliente, é o browser ou a própria linguagem Swift aqui. E aí que entra o React. O React, ele entra aqui dentro do browser. Ele entra na camada front-end da nossa aplicação, ou seja, só a parte visual. E qual que é a responsabilidade principal do React? A principal responsabilidade do React, além de saber lidar com esse tipo de dado aqui, ó, que vem lá da nossa API, e a partir disso construir a interface da nossa aplicação, é deixar a nossa aplicação mais, digamos, mais legal de ser trabalhada, mais flexível, mais fluida, mais performática. E como que o React faz isso? Como o código da interface, todo HTML, CSS, JS, é um código que está apenas no front-end, é um código que ele é extremamente rápido de ser gerado, de ser consumido pelo browser da nossa aplicação. Porque esse código do React, todo o JavaScript do React, todo o HTML, todo o CSS, ele não precisa mais ir para um servidor, como por exemplo é lá o nosso servidor com o Node ou PHP ou qualquer coisa assim, e depois retornar esses dados pra gente. Ele vai estar disponível ali no cliente para ser utilizado pelo browser e toda a interface vai ser montada através do browser. Isso deixa a nossa aplicação extremamente performática e a gente vai ver isso com o tempo, né? Se você nunca trabalhou com esse formato, você vai ver isso com o tempo, o quão performático fica. Então, isso aqui é basicamente o fluxo da API. E aí eu já dei um pouquinho de conhecimento aqui do que é o React, né? Mas o React, ele é uma biblioteca de construção de interfaces altamente performática e, digamos, muito fluida, né? Então a gente consegue criar interfaces que são reativas, principalmente, por isso o nome React, às ações do usuário. Então, por exemplo, se eu tenho uma interface lá que é uma listagem de produtos, e aí eu tenho em algum botão específico lá, eu tenho uma opção de deletar o produto. Com o React, eu consigo fazer uma ação, por exemplo, de deletar um produto. Essa ação vai tocar lá no nosso back-end, lá, por exemplo, em Node, para realmente deletar o produto do banco, e sem a página carregar de novo, remover aquele produto da interface. E por isso que a gente chama que o React ele é reativo. A gente consegue reagir a ações do usuário, realizar tarefas em segundo plano e manter a nossa interface muito limpa, muito reativa. Isso é muito legal, porque se a gente parar, poxa, não, faz sentido e tal, mas eu ainda não consegui ver grandes
grandes oportunidades utilizando o React. Hoje o React ele é utilizado pela grande maioria das aplicações que você vai usar no dia a dia. Por exemplo, estou usando aqui o Whimsical. Whimsical, feito em React. Ó, tem uma extensão aqui que diz se a página está usando React ou não. Se chama React Developer Tools. Aqui, ó, se ele ficar azulzinho, está usando React. Whimsical, feito em React. Vamos lá para o Notion. Feito em React. Vamos lá para o Figma. Feito em React. Podemos entrar aqui em mais. Claro, as aplicações da Google aqui não são feitas em React, eles usam um misto de Polymer e Angular e mais algumas outras coisas. A Google acaba usando muitas coisas para desenvolver os front-ends. Mas, por exemplo, o GitHub, ele não é feito em React. E a gente consegue ver uma diferença tremenda, por exemplo, de uma navegação de uma tela do GitHub para uma navegação de uma tela que é em React. Olha só, eu vou, por exemplo, clicar num link aqui, ó, pull requests. Olha só, o que acontece? Fica prestando atenção, vou clicar em 3, 2, 1. O que aconteceu aqui na nossa página? Eu cliquei, ele bateu no servidor, esperou o servidor carregar todo o HTML, CSS e JavaScript da aplicação. O GitHub hoje é feito em Ruby com Rails. E aí, quando estava pronto toda a interface, ele trocou de tela. Então, quando eu cliquei, nada aconteceu. Só depois de uns 2 segundos, a tela mudou. Porque era quando ele tinha a interface pronta para me mostrar. Só que isso é meio ruim, porque você clica naquilo e nada acontece, só depois de 2, 3 segundos. Ah, Diego, mas as pessoas sabem que a internet delas não tá rápido o suficiente ou que tá carregando. Cara, não tem nada no GitHub que me diz que a página tá carregando. Nada. A não ser o próprio estado do browser ali. E isso para uma usabilidade não é tão legal. Vamos ver agora como que funciona isso dentro do React, por exemplo. Eu tô aqui no Notion, ó, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar aqui do dia 1 pra tela do dia 2 aqui. Mesmo que o dia 2 não esteja totalmente definido o que eu vou explicar. Olha só o que vai acontecer. Você conseguiu perceber a diferença? Quando eu cliquei do dia 1 para o dia 2, ele tirou tudo da interface que não era mais da página do dia 1, ou seja, ele limpou o conteúdo da página dia 1, só que a sidebar ficou, o header aqui da aplicação ele ficou mais ou menos igual, só mudou o texto, ele deu um sinal de loading aqui no meio da tela, e aí quando estava pronto, ele me trouxe o conteúdo. Ou seja, isso é muito diferente, porque quando eu estou trabalhando com React, eu consigo manter grande parte da interface que é semelhante entre as telas intacta, sem precisar carregar de novo. E aí quando o conteúdo dessas telas estiver carregado, eu mostro só aquele novo conteúdo. Eu não preciso recarregar tudo do zero. No GitHub, por exemplo, cada vez que eu faço uma requisição, a interface é montada do zero. Ela não é reaproveitada entre os recarregamentos de tela, entre os links que eu clico e tudo mais. Então, a gente consegue ver um pouquinho das facilidades que a gente tem com o React aqui, fazendo esses testes aqui dentro. E aí, continuando aqui no nosso fluxo, que eu já falei um pouquinho do que é React, a gente vai entrar mais a fundo, tá? Eu ainda não entrei tão a fundo no que é React, porque a principal forma de entender como que o React funciona é criando um projeto com React, é entendendo realmente como que isso funciona no dia a dia. E aí agora, a gente vai utilizar ao longo desse NLW o TypeScript. Se você nunca ouviu falar o que é o TypeScript, na verdade o TypeScript ele é um superset, ele é um conjunto de ferramentas que a gente adiciona em cima do JavaScript. Então a gente tem o JavaScript, que é a linguagem, muita gente chama TypeScript de linguagem também. Ele pode ser considerado uma linguagem, porque já existem compiladores que entendem diretamente TypeScript, como por exemplo o Dino, mas o TypeScript ele é basicamente uma forma de a gente adicionar tipagem estática em cima de um código com o JavaScript. E aí, se você nunca lidou com tipagem estática, é o momento da gente entender um pouquinho o que é isso. Eu vou abrir aqui uma nova janela do meu Visual Studio Code, só pra gente entender um pouquinho, tá? Eu vou dar um zoom aqui agora, vou botar aqui a linguagem que eu tô utilizando como TypeScript, perfeito? E agora, imagina que você está lá numa bela manhã de quinta-feira, trabalhando lá no dia a dia, num projeto JavaScript, e aí você precisa dar manutenção numa função. A função é show user info, né? Essa função aqui, ela é chamada lá no rodapé do site ou qualquer coisa assim, e essa função ela recebe um usuário como parâmetro e ela faz um comprimento ao usuário. Ela faz welcome, ela mostra o nome do usuário, user.name, e a idade do usuário separado aqui por hífen, beleza? Esse aqui é o código, vamos supor, que já existia lá dentro da aplicação que você está dando suporte, está criando, né? Então, a sua tarefa aqui é fazer o seguinte, vamos supor que você chegou lá na bela manhã de quinta-feira, como eu falei, e a sua tarefa é adicionar também a cidade e o estado desse usuário nessa mensagem. Então, a gente tem aqui hoje o nome e a idade, e eu preciso adicionar a cidade e o estado do usuário nessa mensagem, beleza? E aí você começa aqui dando uma olhada para essa função. Tá, eu tenho o user, aqui posso pegar o name, o age, agora eu preciso adicionar a cidade e o estado. Tá, vamos dar um ponto aqui, vou botar aqui cidade,
E agora será que é user.city? Nesse caso, se eu estivesse usando JavaScript, eu provavelmente faria isso aqui, salvaria, ia lá no front-end ver se funcionou, né? E dar um carregamento na página, ver se funcionou. Daí, se não aparecesse nada, poxa, eu ia ter que ir testando, né? Ou eu ia ter que procurar aonde essa função é chamada para ver qual que é o formato dessa variável user aqui. Porque tá muito, digamos, não claro para mim o que tem dentro dessa variável user. Será que eu tenho os dados de cidade e estado disponíveis para mim dentro dessa variável ou será que eu não tenho? Né? Então fica um pouco difícil da gente saber como utilizar essa variável. E aí que entra o TypeScript. A forma mais simples que eu encontrei de mostrar para que o TypeScript é usado é isso aqui. Agora, o que eu posso fazer com o TypeScript? Eu posso declarar aqui um type chamado user, é igual, e aqui eu falo qual que é o formato desse usuário. Então, eu vou falar que o usuário tem um nome, o usuário tem uma idade. Dentro do usuário eu tenho um objeto chamado address, por exemplo. Dentro eu tenho o city e tenho o F, que é o estado dele, beleza? Aqui o F é muito português, né? A gente poderia botar, sei lá, state, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar o F por enquanto mesmo. E aí aqui agora, aqui no meu parâmetro, eu vou simplesmente colocar 2 pontos. City, eu estou atribuindo um tipo para essa variável user, ou seja, eu estou falando que esse usuário que eu recebo aqui, ele tem que respeitar exatamente esse formato aqui do TypeScript. E agora olha só que legal, quando eu vou colocar a cidade aqui dentro, ó, como eu chamei o city que não existia dentro do user antes, e antes não dava erro, olha só, ele não dava erro, mesmo não existindo. Agora, ele dá erro. Ele fala, ó, property city does not exist on type user, ou seja, city não existe no user. Então, se eu venho aqui e dou um ponto, ó, ele já me mostra o que existe dentro do user. Antes, não acontecia, olha só. Ele não me dava... Eita, deu um soco aqui no microfone. Ele não me dava as opções que eu tinha dentro do user. Ou seja, o TypeScript... Opa, minha voz já deu uma falhada. O TypeScript... ele serve principalmente para facilitar o momento de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento da nossa aplicação e manutenção. Então ele deixa o nosso editor de código, a nossa IDE, mais inteligente. A gente coloca o tipo aqui, dá um ponto e a gente já sabe exatamente o que existe dentro do user. Então eu sei que tem address, dentro de address eu sei que tem UF e city. Então eu coloco aqui city, separo aqui por... nossa, eu misturei aqui inglês com português, né? Então, boto aqui a cidade, boto a UF, e aí eu tenho o meu código totalmente funcional. Outra coisa muito legal é que quando eu vou chamar essa função em algum momento, e eu for passar um usuário para ela, olha só de eu dar um Ctrl espaço aqui dentro, ele já fala quais são os campos que eu tenho que passar. Ou seja, quais são os campos que essa função aqui está esperando. Se eu não colocasse o tipo aqui, ó, quando eu for chamar a função, eu posso passar qualquer coisa para ela que vai funcionar. Eu posso passar true. Não faz o menor sentido eu poder passar true, por exemplo, para uma função que espera um usuário. Só que isso aqui no dia a dia pra gente acaba às vezes passando corrido. Eu mando aqui, sei lá, Diego, e funciona com JavaScript tradicional, né? Com o TypeScript eu não posso fazer isso aqui, ó. Se eu boto a tipagem aqui, a partir do momento que eu passo algo que não está no formato que eu preciso passar, ele dá erro, né? Ele não me deixa passar. Isso aqui é legal porque a gente não precisa esperar, não precisa testar o nosso código, não precisa enviar para produção, não precisa criar teste para conseguir validar esse tipo de coisa. A gente tem uma checagem estática de tipos que a gente fala, né? Que é uma checagem durante o desenvolvimento da aplicação. E aí eu espero que agora para você já tenha ficado um pouquinho mais claro o porquê que a gente vai utilizar o TypeScript ao longo do desenvolvimento aqui da nossa aplicação. Então agora, como eu falei, a gente vai começar a criar o nosso projeto com o React.js e agora a gente já vai entrar mais no código, entendendo um pouquinho sobre componentes, propriedades, estado e logo a gente já vai iniciar hoje mesmo o desenvolvimento da nossa aplicação do Move It que a gente vai estar desenvolvendo ao longo aí dos próximos 5 dias de NLW. O que a gente vai fazer agora dentro aqui do nosso roteiro, da nossa primeira aula, a gente vai criar o nosso primeiro projeto com React. E aí quando eu estava lá no ambiente de desenvolvimento aqui, eu tinha falado que a gente ia usar só o Node, né? Porque o Node, na verdade, ele é somente o necessário, só que tem uma ferramenta a mais que eu particularmente gosto de utilizar, que é o Yarn, e ele vai estar junto lá no guia de ambiente de desenvolvimento. Então o Yarn é essa ferramenta aqui. O que o Yarn faz? Ele auxilia a gente na instalação de pacotes dentro do Node, pacotes de terceiros, de bibliotecas. Então, por exemplo, eu estou no meu projeto, eu vou instalar o React, por exemplo. Eu vou instalar outra coisa, uma biblioteca para lidar com estilização, vou instalar uma biblioteca de... Deu para entender, né? Toda linguagem tem isso. No PHP tem o Composer lá, no Ruby tem as gems, né? No Python tem o pip lá. Aqui a gente usa o Yarn para instalar isso, esses pacotes, né? Aqui a gente pode usar o NPM no lugar do Yarn, porque ele vem instalado junto com o Node, mas particularmente eu prefiro o Yarn porque eu acho ele mais performático e ele tem algumas
algumas funcionalidades que o npm não tem. Mas dá para usar o npm também, tá? Só quando eu usar yarn add, é só você escrever npm install, no caso, vai funcionar também. E agora eu vou criar o nosso projeto. Então, existem várias formas de criar um projeto no React. E a gente vai começar criando aqui o nosso primeiro projeto de uma forma, e depois a gente vai traduzir esse projeto para outra forma amanhã, né? Mas hoje, para a gente começar, a melhor forma da gente iniciar um projeto hoje com React, caso você esteja iniciando agora com essa biblioteca, é da seguinte forma: você vai dar um yarn create React app, ou se você estiver usando o npm, daí é npx create React app, aí com um hífen aqui no meio. Então, se você usar npm, você escreve npx create React app, e aí o resto do comando é tudo igual. Eu estou usando yarn, então yarn create React app, e aqui eu vou dar o nome do meu projeto, eu vou chamar ele de Move It, beleza? E aqui, no primeiro momento, eu vou criar um projeto da maneira mais tradicional. Ele vem um projeto... Vou botar já com um TypeScript para facilitar. Então, vou botar aqui um template igual a TypeScript. Então, isso aqui ele vai criar um projeto para a gente React com TypeScript. Projeto mais básico possível para a gente iniciar. O que é esse Create React App? É uma ferramenta criada pelo próprio time do Facebook para facilitar a gente a inicializar projetos React, porque tem muita configuração que é semelhante em todos os projetos. Então, se você já desenvolveu algum projeto front-end com Vue, Angular, React ou qualquer coisa assim, você sabe que o nosso browser ele não consegue entender tudo do JavaScript mais moderno. Então, por baixo dos panos, tanto React quanto Angular, quanto Vue, React Native e por aí vai, eles rodam um processo de transpilação de código. Ele converte o código por uma maneira que o browser consegue entender, digamos assim. E para isso ele usa geralmente duas ferramentas, Webpack e Babel. Quando a gente usa esse Create React App, ele já cria pra gente uma estrutura só para sair desenvolvendo o projeto, não se preocupar com essa configuração toda do zero. Então aqui agora, eu vou entrar na pasta Move It, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é abrir o projeto dentro do Visual Studio Code. Se você estiver usando o Visual Studio Code, só abrir essa pasta aqui dentro do editor. Eu tenho aqui um comandinho, um alias, né, que geralmente ele já vem instalado. Se o seu não vem instalado esse alias, geralmente aqui no Visual Studio Code você consegue dar um Ctrl+Shift+P, Install Code Command. Ele tem aqui uma opção, mas geralmente já vem instalado quando você instala o VS Code. Se você usar outro editor, só abre a pasta aí no editor e vamos continuar. Aqui a gente pode ver que tem já alguns arquivos pré-criados, né? Eu vou abrir aqui o terminal do Visual Studio Code, que o meu aqui hoje eu botei o Ctrl aspas, mas acho que é Ctrl K o normal. Outro dá um Ctrl Shift P e dá aqui um Toggle Integrated Terminal, tá aqui ó. O meu é Alt Super aspas aqui, né? O seu talvez seja outro atalho. E aqui agora eu vou dar um yarn start, ou se você está usando npm start. O que ele vai fazer aqui? Ele vai inicializar a nossa aplicação React. Então ele vai abrir aqui no seu browser localhost 3000 e aqui a gente pode ver que ele está rodando a nossa aplicação React. Tem aqui a logo do React rodando, aqui algumas coisas, algumas instruções da gente começar a iniciar o projeto. Então agora o que a gente pode fazer é abrir aqui a pasta src, como ele está falando aqui, ó, edit src/app e salve, e para dar um reload aqui na página. Então eu vou abrir src app.tsx, que é o arquivo que ele pede para eu modificar, e aqui dentro eu vou encontrar o texto aqui que ele tem, ó, learn React, por exemplo, que é o que está escrito aqui, ó, né? Eu tenho aqui um texto também, edit save to reload, que é esse texto aqui. Então vamos trocar esse texto aqui para hello NLW. Vou salvar, só de voltar lá na página, a gente pode ver que ele já atualiza. Eu não preciso dar um F5 na página, porque a gente está utilizando aqui um esquema de fast refresh, que a gente consegue atualizar o conteúdo da tela mesmo sem precisar fazer um reload, ele detecta automaticamente as alterações. Beleza, vamos entender um pouquinho a estrutura que ele criou aqui do projeto. Primeiramente, pasta Node Modules é onde ficam todas as dependências da nossa aplicação. Perfeito? Tudo que foi instalado de terceiros vai ficar aqui dentro. Geralmente fica muita coisa aqui dentro, tá? Então, aqui estão todas as dependências de terceiros. Pasta Public, tudo que é público para o usuário final de uma maneira direta. Aqui dentro, por enquanto, a gente vai deixar apenas o index.html, todo o resto eu vou remover. Meu Deus, o que eu fiz aqui na minha aplicação? Close. Tá, deixa eu ver aqui, eu tenho que deletar. Eu quero deletar esses arquivos aqui. Beleza? Eu vou deixar só o index.html aqui dentro. E os outros arquivos a gente não vai precisar utilizar eles por enquanto. Aqui o meu Linux ele tá demorando para deletar, provavelmente porque a lixeira tá cheia. Eu esqueci de esvaziar a lixeira e aí às vezes ele dá esses bugzinhos aqui. Mas beleza, como eu falei, pasta public são todos os arquivos públicos da nossa aplicação. Tudo que pode ser acessado de uma forma direta pelo usuário final dentro do nosso app. E aqui a gente vai ter só o index.html e arquivos, por exemplo, favicon, desculpa, ou outros arquivos que a gente queira que sejam acessíveis de uma maneira externa à nossa aplicação.
E aqui a gente tem, por exemplo, a pasta src, que é onde vai ficar todo o código da nossa aplicação. E aqui vai ficar todo o código TypeScript, né, que a gente bota a extensão TSX, que por a gente estar usando o TypeScript, mas senão poderiam ser arquivos JS, JSX também. E aqui dentro vão ter também arquivos CSS, aqui dentro também vão ter arquivos de imagem, por exemplo, a gente vai conseguir armazenar esses arquivos dentro da pasta src. Mas vamos por partes, né? Eu vou deletar também aqui alguns arquivos que eu não vou utilizar aqui dentro, mas como eu tô com provavelmente a lixeira ocupada aqui, deixa eu dar uma organizada aqui na minha máquina antes de eu deletar esses arquivos. Show, já dei uma organizada aqui agora na minha lixeira, deletei alguns arquivos. E aqui agora então na pasta src, eu vou remover todos os arquivos, CSS, teste, esse CSS aqui também, logo, esse report, web vitals, setup tests, a gente pode remover tudo. Agora já está removendo um pouquinho mais rápido aqui. E agora aqui no app.tsx, eu vou começar a fazer algumas coisas aqui para melhorar. Eu vou remover essas importações aqui em cima, ó, apps.css, logo. Posso remover a importação do React também, porque eu não vou utilizar. E aqui dentro, ó, eu vou tirar todo esse HTML que tem aqui dentro e eu vou colocar apenas um H1, Hello World, beleza? Então vamos deixar aqui Hello NLW para manter o padrão. Aqui no index.tsx, eu vou remover também aqui as importações dos arquivos que a gente deletou, essas linhas aqui embaixo. Vou salvar isso aqui agora. E agora, o meu yarn start ainda está rodando. Vamos ver se ele ainda está funcionando, né? Então, da F5 aqui, ó, tá lá, hello NLW. Aqui no arquivo index.html, eu vou remover algumas coisas também, tá? Todos esses comentários aqui, ó, manifesto, logo, description, theme color. Eu vou deixar só esse... o TF, o favicon posso remover também, esse viewport, e aqui a gente pode deixar o title por enquanto dessa forma. Remover esses comentários aqui também para dar uma limpada, para a gente conseguir enxergar melhor esse conteúdo. Deletar o arquivo favicon aqui, que eu não vou usar ele agora por enquanto. E aqui agora a gente já está praticamente com a estrutura de um projeto React que a gente já pode iniciar os trabalhos nele. Vamos lá, vamos começar a entender o que aconteceu aqui na nossa aplicação, o que está acontecendo por baixo dos panos, né? Se eu for ver esse arquivo index.html, esse aqui é o primeiro arquivo que o React abre por si só, tá? Então, se eu voltar aqui na minha aplicação e dar um view page source, eu vou ver o mesmo código que eu tenho aqui, é o código do meu index.html. Aqui dentro dele, por exemplo, eu posso ver que a nossa div id root tá aqui, ó, e a nossa div id root tá aqui dentro. Perfeito. Porém, se eu voltar agora aqui lá na minha aplicação e der um inspecionar elemento, que é diferente, né? O inspecionar elemento eu consigo ver o código no momento atual que ele está. Quando eu dou um view page source, ele mostra como o código foi carregado no primeiro momento. Aqui agora eu vou ver que dentro da div id root eu tenho hello NLW. Só que lá no index.html não existe hello NLW aqui dentro. Então da onde que veio esse hello NLW aqui? Primeiramente, dentro do nosso index.html, a gente não coloca diretamente o HTML aqui dentro, ele é um arquivo para servir como base. Quando a gente usa uma biblioteca de construção de interfaces como React, Angular, Vue, React Native e por aí vai, toda a interface, tudo que é visual, é criado a partir do JavaScript. Então é o JavaScript que está criando a interface. Como o JavaScript ele roda pelo lado do cliente, a interface, ela no primeiro momento que a gente carrega a aplicação, não existe nada na tela. Só depois de um momento que o JavaScript vai lá e monta a interface em tela, por exemplo, colocando textos, botões, colocando divs e por aí vai. Então, onde que isso está acontecendo aqui dentro do React? Se a gente for lá no arquivo index.tsx, aqui, o que a gente está fazendo? Eu estou importando o React, eu estou importando o React DOM, que é a forma que o React tem de trabalhar com o browser, trabalhar com a DOM, né, que é a árvore de elementos do HTML. E, se eu não me engano, DOM é Document Object Model, né, uma coisa assim. Mas, como eu falei anteriormente nessa aula, o React hoje ele é utilizado para criar interfaces não só web, né? E para quando a gente for usar ele na web, a gente precisa desse React DOM. Se a gente estivesse usando ele no React Native, aí a gente teria uma outra dependência no lugar do React DOM, que se chamaria React Native. E por aí vai. O React aqui é o core da biblioteca, que é compartilhado em todos os lugares que a gente pode construir interfaces com React. Aqui, além disso, eu estou importando o app. A gente já vai falar o que é esse app aqui. E aqui embaixo, eu estou utilizando um método que vem lá dentro do React DOM, que se chama render. E aí eu estou falando o seguinte, olha só, busca lá no HTML uma div ou qualquer elemento que tenha o ID root, ou seja, vai no documento, busca um elemento pelo ID root, então ele está encontrando esse carinha aqui, e dentro dele joga isso aqui. O
que é isso aqui? Né? Isso aqui parecem tags do HTML, mas na verdade isso aqui são componentes do React. A gente vai logo entender o que são esses componentes, mas aqui esse React Strict Mode, a gente não precisa falar um pouquinho sobre ele não. É só para ativar um formato de lidar com erros, de lidar com algumas declarações dentro do React, mas isso aqui não é tão importante. O que é mais importante pra gente, inclusive eu posso até tirar esse React Strict Mode aqui por enquanto, pra gente entender melhor. O que importa pra gente é esse app. Esse app, olha só, a gente importou esse app de dentro de outro arquivo aqui, e aqui a gente está usando o app como se fosse uma tag HTML, tá vendo? Isso aqui a gente chama de JSX, a sintaxe de utilizar HTML dentro do JavaScript. Então isso aqui é um arquivo JavaScript ou TypeScript, e eu estou escrevendo uma sintaxe muito próxima de um HTML dentro aqui desse arquivo, tá vendo? Então, ou um XML também, por isso que a gente tem o JSX. Se for traduzir, JS é JavaScript e X, XML, por isso JSX. Então, quando eu uso HTML dentro do JavaScript, eu posso chamar isso de JSX, beleza? E aí, o que é esse app aqui? O app é um componente no React. O componente no React é o conceito mais importante para a gente entender o React. Componente é tudo o que a gente consegue separar. Tudo é feito em componentes dentro do React. Então, imagina que você tenha, por exemplo, uma tela aqui, né? Vamos pegar uma tela aqui do próprio Whimsical, né? Tudo o que a gente está vendo aqui provavelmente são componentes. Então, esse cabeçalho aqui em cima, ele é um componente. Essa barrinha aqui é um componente. Isso aqui, o board todo, onde a gente consegue trabalhar é um componente. Quem sabe cada um desses carinhas aqui é um componente. Então, tudo o que eu consigo, digamos, isolar do restante da minha aplicação é um componente. Tudo que eu vou repetir dentro da minha aplicação muitas vezes é um componente. É claro que a gente vai entrar mais a fundo e entender como que funciona um componente, mas já é bom a gente entender isso. Outra coisa, a nossa aplicação em si, esse componente app, que ele vai existir, ele também é um componente, né? Um componente que vai ficar por volta de toda a minha aplicação. E aqui, o que é um componente, né? Como é que um componente se parece aqui dentro do React? É basicamente uma função que tem o nome app, geralmente é sempre a primeira letra maiúscula, e ele retorna um HTML. O componente é só isso. É uma função que retorna JSX. Então, o app aqui, ó, ele está retornando um H1 Hello NLW. Esse H1, por sua vez, está sendo repassado aqui para dentro. O React DOM Render está pegando esse app aqui e jogando lá dentro da nossa div com ID root. E é por isso que lá no HTML a gente está visualizando Hello NLW. Isso aqui está vindo de dentro do nosso componente app.tsx. E a gente não consegue ver o app aqui, porque o app ele não é uma tag HTML. Ele é apenas um componente do React que cria conteúdo em HTML. Então a gente só vai conseguir visualizar aqui no final das contas o conteúdo em HTML e não as tags do React em si, beleza? Então agora que a gente já entendeu aí um pouquinho de como funciona a estrutura do React, é claro que isso vai ficando cada vez mais claro ao longo do tempo, a gente vai começar a entender os conceitos de componente, propriedade e tudo mais de forma um pouquinho mais avançada, digamos assim. A gente tem outros arquivos aqui embaixo que não são tão importantes, né? O package.json, na verdade, ele é bem importante, ele armazena todas as dependências da nossa aplicação, o nome do projeto, a versão e tudo mais. A gente tem aqui o readme, que não é importante, o gitignore também não. A gente tem o tsconfig, que são as configurações do TypeScript, né? Então todas as configurações do TypeScript elas ficam aqui dentro, também não são coisas que a gente vai precisar mexer. E agora então a gente vai começar a entrar um pouquinho mais a fundo. Agora que a gente já criou o nosso projeto com React, a gente vai começar entendendo como são os componentes. Então, como eu já falei, componentes são formas da gente conseguir isolar um pedaço de código a fim de deixar o código mais legível e também uma forma de reaproveitar código. O reaproveitamento de código é mais fácil de enxergar num componente. Então imagina que, por exemplo, você tem uma aplicação e essa aplicação tem vários botões. Esses botões são extremamente semelhantes. Ou não só botões, imagina que você tenha, sei lá, várias tabelas ou vários links para um menu, e isso repete diversas vezes, né? Você pode criar, por exemplo, uma pasta components aqui dentro. Aqui você pode ter, por exemplo, um button.tsx, sempre a primeira letra maiúscula. Aqui de dentro você vai exportar o button, né? Uma function button. Aqui pode ser com export default ou não. Eu vou manter todas as exportações sem o default aqui por enquanto. E aqui eu posso retornar qualquer HTML que eu queira. Por exemplo, eu vou falar que todos os meus buttons, eles são um button no HTML. Eles têm um texto aqui dentro, por exemplo, botão. E aqui eu posso falar para eles que, por exemplo, o tipo deles é button. E aqui eu posso adicionar até mais alguma coisa. Por exemplo, eu posso colocar aqui dentro um ícone ou qualquer coisa assim. Eu vou botar aqui dentro um strong negrito escrito teste, sei lá, só pra gente ver. E agora, lá no meu app, eu posso importar esse botão
de dentro de components barra button, e aí eu escrevo aqui, ó, button, e usar esse componente quantas vezes eu quiser aqui na minha aplicação. Então, escrevo button, 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 e aqui a gente já pode ver, na verdade, que deu o primeiro erro, né? Vamos usar o button só uma vez por enquanto, ó. Só de eu salvar isso aqui, voltar no HTML, dar um F5 aqui, ó, olha só, já tá lá, botão teste. Tá vendo? A gente já consegue ver o botão que a gente criou. Agora, se eu tentar usar esse botão mais vezes, o erro que ele tá dando aqui é porque no React eu nunca posso ter vários componentes um abaixo do outro sem ter um elemento por volta deles. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, uma div só para não ficar sem nenhum elemento por volta. E aí a gente já tira o erro, ó, e aí eu tenho agora 3 botões, tá vendo? E os 3 botões são iguais. E tudo que eu fizer de modificação aqui dentro desse componente vai refletir sempre em todos os elementos em tela. Então a forma mais fácil de eu enxergar um componente no React é quando eu enxergo que alguma coisa está se tornando repetitível dentro do meu fluxo de desenvolvimento. Quando eu estou repetindo o mesmo código, repetindo a mesma parte visual, algum elemento na minha aplicação. E outra forma de eu conseguir enxergar os componentes é quando eu identifico um pedaço da minha aplicação que não está conectado com o resto, que não faz muito sentido eu deixar aquilo junto com o restante. Então eu separo aquilo num componente para utilizar quando for necessário. E agora uma das coisas para a gente entender aqui sobre os componentes, que é muito importante, que faz muito sentido daí entender os componentes, são as propriedades. As propriedades são formas da gente passar informações para os nossos componentes. Então aqui no nosso app.tsx, por exemplo, eu posso querer que cada um desses botões aqui tenha uma cor diferente, por exemplo. Então eu posso passar aqui que, por exemplo, a cor desse primeiro botão aqui vai ser red, né? A cor desse segundo botão aqui vai ser blue. A cor desse terceiro botão aqui vai ser green. Aqui ele está dando erro, por quê? Por enquanto, o nosso componente não espera receber uma propriedade chamada color, né? Essa propriedade ela não está sendo utilizada em nenhum lugar. Por isso que ele está dando erro aqui dentro, é um erro do TypeScript. E aí como que eu faço para resolver esse erro de antemão? Eu posso criar aqui em cima uma tipagem, e aqui eu posso usar tanto type quanto interface. No TypeScript os dois funcionam muito bem. Eu vou manter um padrão de usar interfaces aqui, mas funcionam de forma muito semelhante ao type, tá? Dentro do TypeScript. Então eu vou criar aqui uma interface chamada button props, ou seja, quais são as propriedades que o meu botão pode receber. E ele pode receber uma cor, que é uma string, beleza? E aí aqui agora, como que eu faço para obter acesso a essas informações que eu estou passando para dentro do nosso componente? Isso aqui é como se fosse um atributo no HTML, né? Assim como eu tenho, por exemplo, uma âncora, né? E eu posso passar para ela um href. É assim como eu tenho, por exemplo, numa IMG, e eu posso passar para ela um src, eu posso passar um out. Então as propriedades dos componentes funcionam muito iguais a atributos dentro do HTML. Só que agora lá no meu componente button eu preciso ter acesso a color. Como que eu faço para ter acesso aqui? O componente recebe por parâmetro todas as propriedades dele. E aqui eu posso falar que o tipo dessas propriedades é button props. A partir desse momento, se eu voltar no app, eu posso ver que ele já parou de dar erro aqui dentro. Por quê? Porque esse meu componente botão está esperando uma propriedade chamada color, que é uma string. Então a gente já está conseguindo enxergar como que as coisas se conectam. O problema é que essa propriedade color, ela ainda não está sendo utilizada em nenhum lugar aqui dentro da nossa aplicação. E aí, agora eu tenho algumas formas de utilizar essa propriedade aqui. Se ela for uma propriedade que eu quero apenas exibir, né, o conteúdo dela, o texto, por exemplo, eu posso simplesmente aqui dentro do nosso HTML, do JSX, utilizar chaves. E toda vez que eu uso chaves aqui dentro do HTML, significa que eu estou querendo incluir uma variável ou um código JavaScript dentro do HTML. Então, toda vez que eu uso chaves, agora eu posso escrever algo do JavaScript aqui dentro. Por exemplo, usar uma variável do JavaScript aqui dentro. Então, eu posso usar props.color, por exemplo. Se eu salvar isso aqui agora, voltar lá no meu botão, eu vou ver que cada um está escrito red, blue e green, porque é o nome da propriedade que eu passei aqui dentro. Perfeito? E agora, eu quero, na verdade, trocar a cor do botão, né? Então, eu poderia passar aqui para ele uma estilização. E aí existem algumas formas de eu botar estilização aqui no React. Eu posso passar a estilização dessa forma aqui, ó, que a gente já conhece lá no CSS, mas no React o que a gente faz mais tradicionalmente é passar a estilização num formato de um objeto do JavaScript. Então aqui, ó, no Style eu vou utilizar as chaves, porque eu quero incluir aqui dentro um código JavaScript, e aí aqui dentro eu vou colocar um objeto do JavaScript. Um objeto, ele também usa chaves, por isso que as chaves aqui vai ficar 2 vezes, né? Porque é uma para indicar que eu estou querendo colocar um código JavaScript dentro do HTML, e esse segundo conjunto de chaves indicando que é um objeto no JavaScript. E aqui eu boto, por exemplo, background color, props.color, que é a minha cor.
agora eu vou tirar, aqui de dentro eu posso deixar também, salvo, e olha lá, agora a cor de fundo do meu botão já está adaptada de acordo com a propriedade que eu estou passando, a propriedade color que eu estou passando para esse botão. Então, isso aqui é o conceito de propriedades no React. E existe uma propriedade, digamos, uma propriedade secreta no React que ela não é repassada aqui na tag, que é a propriedade children. Então, imagina que eu queira que cada um desses botões aqui tenha um texto diferente dentro deles. Mas ao invés de retornar o texto aqui como uma propriedade, como se fosse um atributo do HTML, eu quero retornar nesse formato aqui. Eu quero que dentro do botão, então eu vou transformar ele numa tag que abre e fecha, e eu quero colocar o texto aqui dentro. Por exemplo, botão 1. Né? Então eu tenho aqui o botão 1. E eu posso fazer isso com os outros botões também. Então aqui eu vou ter, por exemplo, o botão 2, e aqui vou ter o nosso botão 3. E aqui a gente pode ver que ele já começou a dar erro. Por quê? Porque ele está falando que ele não espera que o botão tenha conteúdo, que o botão tenha esse texto aqui dentro dele. Como que a gente faz para ele entender que a gente pode passar esse texto? Isso aqui no React a gente chama de children. Toda vez que a gente passa algo dentro de um componente, o que está dentro dele é children. E o children também é uma propriedade. Então aqui eu vou falar que esse botão ele pode receber o children. E agora esse children aqui eu posso falar que ele é um texto. Certo? E agora eu venho aqui no lugar de color e pego o children. Posso ver que agora aqui ó, já parou de dar erro. E lá agora no nosso HTML já está lá o botão 1, botão 2 e botão 3. Perfeito? Então a gente já aprendeu a lidar agora com componentes e com propriedades dentro da aplicação. E agora a gente vai ver um pouquinho como funciona o esquema de estado no React. É um conceito muito importante e com esses três conceitos no React, componentes, propriedades e estado, a gente consegue criar grande parte das aplicações daqui para frente. Esses conceitos aqui, eles compõem basicamente 80% do seu dia a dia trabalhando com a biblioteca React. E depois a gente vai mais para frente aqui criando cada vez mais a nossa aplicação. Então bora lá ver sobre esse conceito de estado e aí a gente já continua. O conceito de estado dentro do React, ele é um conceito basicamente... pensa assim, imagina que você queira armazenar uma informação dentro do botão. Uma informação que ela vai mudar ao longo do tempo da sua aplicação. Por exemplo, algo que vai mudar de acordo com um clique de um usuário, ou algo que eu vou buscar da API e vai demorar para retornar para mim, alguma lista de produtos, lista de usuários ou qualquer coisa assim. Nesses casos, a gente vai utilizar o estado. Então, imagina que aqui dentro do botão, por exemplo, cada vez que eu clique nesse botão aqui, imagina que eu tenho aqui dentro, por exemplo, eu vou deixar o children aqui para exemplificar, né, dentro do nosso botão, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar, além do children, eu vou botar um contador. Então, dentro aqui de um strong, pode ser, eu vou colocar um contador, e ele vai começar em 1. Então, eu vou salvar aqui, a gente vai ver que está escrito 1 ali no final. Nossa, tá difícil visualizar isso aqui, né, por causa das cores, mas tudo bem. Ele tá com 1 ali. E agora, imagina que eu quero, toda vez que eu clique no botão, eu quero subir o valor de 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é uma informação que eu quero armazenar dentro do componente, que ela vai mudar ao longo do tempo. Não é uma informação que ela é estática. Então, nesse caso, a gente vai usar o estado e não usar uma variável simples do JavaScript. E a gente já vai entender o porquê. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou declarar aqui em cima um counter é igual, beleza? Que é o nome da minha variável. E eu vou utilizar de dentro do React, eu posso importar de dentro do React, um carinha chamado useState. O useState é um hook que a gente chama no React, um gancho, é uma funcionalidade para a gente definir estados dentro do nosso componente. Então aqui eu vou dar um useState e eu passo com qual valor que eu quero iniciar esse estado. Por exemplo, eu quero iniciar ele com o valor 1, né? O contador, ele vai iniciar com 1, cada vez que eu clico nele, ele sobe mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 e por aí vai. Só que esse useState aqui, ele não retorna somente a nossa variável counter. Ele retorna além da nossa variável counter, e aqui eu vou botar colchetes. Por que colchetes? Porque eu estou fazendo uma desestruturação dentro do JavaScript. Essa função useState, ela retorna um array com duas posições. Na primeira posição é a variável em si, o valor dela, ou seja, counter. E na segunda posição é uma função para eu atualizar o valor de counter. Beleza? A gente já vai entender o que é isso. Calma, vamos por partes. Então aqui o counter agora eu posso botar aqui no lugar de 1. Ó. Então boto aqui com chaves, counter, salvo e eu vou ver que minha aplicação está igual. Mas claro, clico, nada acontece. Agora, eu vou criar aqui dentro uma função chamada increment. E aqui eu posso ter função dentro de função, tá? Não tem problema nenhum. Increment. O que essa função increment vai fazer? Se eu tentar nessa função simplesmente fazer counter
mais, ou counter mais igual a 1, ou counter igual a counter mais 1, tanto faz. Os três métodos, digamos, funcionariam, né? Mas se eu tentar fazer só counter mais, a primeira coisa que eu vou ver aqui é que ele já vai dar erro, né? Primeiro que ele fala que o counter é uma constante, então eu não posso mudar o valor dele, mas o principal erro que tem aqui é porque o React ele usa por baixo dos panos um conceito chamado imutabilidade. A imutabilidade é muito utilizada na programação funcional a fim da gente conseguir comparar dois valores de uma variável de uma forma mais simples para conseguir entender o que mudou naquela variável para então o React conseguir exibir o novo valor dessa variável de uma forma mais simples. É claro que visualizando aqui um estado apenas com um número, é muito fácil verificar que o número mudou, né? Eu só comparo os dois números e pronto. Agora imagina que eu tenha um vetor, né, um array, com vários objetos dentro, com várias propriedades e lá dentro eu faço uma única modificação. É muito difícil, é muito custoso para o React conseguir fazer uma varredura nesses dois arrays, pesquisando por essas alterações. Por isso, quando a gente utiliza o conceito de mutabilidade, a gente nunca altera uma variável que já existe na memória. A gente sempre vai criar uma nova variável. Então aqui, esse setCounter, ele não altera o valor de counter, ele cria um novo valor para counter. Isso é muito utilizado no React. Então, aqui, ó, quando eu incrementar, eu vou sempre criar um novo valor para counter. Qual que é o novo valor que eu quero dar para counter? Counter mais 1. Ou seja, eu não modifiquei o valor de counter, eu estou criando um novo valor para o counter. E agora eu quero disparar a função increment toda vez que eu clicar no botão. Para isso, deixa eu até quebrar o botão aqui em várias linhas para ficar mais fácil a gente visualizar. E aqui no botão eu vou passar a função onClick, ou seja, toda vez que eu clicar no botão, vou passar aqui um igual para ela. Aqui, como eu quero utilizar uma função do JavaScript aqui dentro, eu só passo chaves e passo a função increment. Agora eu vou salvar, volto lá no navegador e olha só, vou clicar nesse botão e ele muda ali o 2, 3, 4, 5, ó. E toda vez que eu clico, ele vai subindo esse valor. Se eu clicar nesse aqui, se eu clicar nesse aqui, todos eles estão subindo o valor de forma isolada, porque o estado, quando ele é definido dentro de um componente, toda vez que esse componente é definido uma vez, existe um estado para cada um desses botões aqui. Então, o estado que eu defino dentro do componente, ele não é global para todos os componentes botões. Não, cada botão que eu colocar na minha tela, ele vai ter um counter com um valor específico. Por isso que eu posso ter aqui um counter com 9, 7, 23 e por aí vai. Ele tem valor independente aqui entre todos os botões. E agora, o nosso conhecimento sobre React, ele está cada vez fazendo mais sentido. Porque se eu pensar que eu posso ter componentes, esses componentes, eles podem ter comportamento, ou seja, o usuário pode reagir, pode lidar, pode clicar, pode mexer nesse componente, por exemplo, clicar no botão, né? Pode realizar ações dentro desse componente. Essas ações podem modificar valores no estado. Com esses valores no estado, por exemplo, eu posso repassar propriedades para mais componentes abaixo desse componente, como por exemplo aqui eu passei o color, como eu passei o children. Se a gente for começar a pensar no número de possibilidades que a gente consegue criar com esses três conceitos que a gente está utilizando aqui dentro, componentes, estado e propriedades, é muita coisa, porque o React é basicamente isso. Como eu te disse antes, 80% do seu trabalho no dia a dia vai ser criar propriedades, estado, componentes, criar estilização, definir a estrutura da aplicação e todo o resto, claro, que a gente vai ver ao longo da semana de como criar uma aplicação real, vai estar junto com esses conceitos. Eu nunca vou largar o conceito de estado, propriedade e componente. Sempre vão estar esses conceitos acompanhando o desenvolvimento da nossa aplicação. E agora, então, para a gente completar aqui no nosso cronograma, a gente já falou sobre o componente de estado e agora a gente vai, digamos, começar a desenvolver a nossa aplicação mesmo. Então aqui hoje a gente vai fazer pouca coisa, tá? A gente vai só configurar a fonte externa, usar uma fonte externa, né, uma fonte de texto mesmo, configurar alguns estilos globais para minha aplicação. Eu vou criar o nosso primeiro componente, que não é um botão ali, que não é um componente real mesmo, que é a nossa Experience Bar, que é esse componente aqui em cima, ó. Tá vendo? Esse componentezinho aqui em cima a gente vai criar hoje mesmo. E aí depois a gente vai fazer um recap de tudo o que a gente viu, falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver amanhã e também falar um pouquinho sobre o próximo desafio aí do NLW. Então vamos lá, vamos começar configurando a fonte externa. Aqui nesse projeto do Move It, aqui que o Thiago desenhou, ele utilizou, se eu não me engano, duas fontes, tá? Deixa eu até confirmar aqui para ver quais fontes ele utilizou. E sim, ele utilizou a fonte Inter e uma outra que se chama Radjani. Tá? E como que eu sei isso? É só clicar aqui no texto, ó, aqui no Figma vai falar que é a fonte Inter, aqui se eu clicar nesse outro texto aqui, ó, Radjani, por aí vai. Então eu vou lá no Google Fonts, vou pesquisar essa fonte, por exemplo, Inter, clico aqui nela, vou selecionar os tamanhos que eu quero e a fonte Inter aqui eu vou utilizar no tamanho 400, no tamanho 500 e no tamanho 600.
Agora vou lá, procuro também a fonte Cadê essa fonte aqui? Como é? Deixa eu ver. Ah, não, é com J aqui, ó. É um nome bem esquisito. Então vou clicar aqui nela. E essa aqui eu vou usar no tamanho 600 apenas. Então procura aqui só o tamanho 600. E agora aqui do lado, ó, eu vou pegar essa opção Link e vou colocar ela lá dentro do nosso index.html. Então vou colocar ela aqui dentro, ó. Perfeito, agora a gente já tem essa fonte disponível na nossa aplicação e para testar, como que eu posso fazer? Eu posso criar, por exemplo, aqui um estilo na minha aplicação, vou criar uma pasta styles, dentro eu vou criar aqui um global.css mesmo e vou falar aqui, por exemplo, que o corpo da minha aplicação vai utilizar a font family Inter, mas caso essa fonte não conseguir ser carregada, eu vou utilizar uma fonte sem serifa, né? E aqui eu poderia botar Arial, Helvetica e tudo mais. Vou salvar isso aqui agora e eu posso importar esse arquivo CSS no React sem problemas nenhum em qualquer componente. Então eu vou importar ele aqui, ó. Import styles/global.css. O que ele vai fazer é aplicar esse CSS na nossa página, né? Quando a gente está acostumado com HTML mais tradicional, a gente importaria esse CSS lá no index.html. Certo? Só que aqui no React, sempre que eu for importar algum arquivo de estilização, por exemplo, eu sempre vou importar ele a partir do JavaScript, tá? Isso aqui é um pattern que a gente usa aqui dentro do React. Se eu volto lá na minha aplicação agora, eu posso ver que eu já estou usando a fonte Inter. Na verdade, o botão ele não herda a fonte por padrão da aplicação, então eu posso botar aqui, ó, body e button. Ó, agora já trocou a fonte, ele tá vendo? Ele já tá usando a fonte Inter. Então, beleza, a gente já tá conseguindo aplicar CSS aqui na nossa aplicação. Agora eu vou colocar alguns CSS globais aqui na minha aplicação. Então eu vou começar definindo aqui que todos os elementos vão ter margem 0, padding 0, box sizing border box. E aqui, agora eu vou também começar a fazer algumas coisas no nosso body da aplicação. Eu quero que ela tenha uma cor de fundo um pouquinho diferente, eu vou botar F2, F3, F5. E eu quero que a cor do texto seja 666. Isso aqui, claro, se pegar lá do Figma, do Thiago, você vai conseguir realmente, no layout, né? Você vai conseguir realmente ver esses valores lá dentro. Eu vou pegar agora o body, o input, o text area e o button da nossa aplicação e vou definir para eles uma fonte com font weight de 400, com tamanho 16 pixels, Inter, que é a fonte que eu estou utilizando, e uma fonte sem serifa, beleza? Aqui também eu vou definir que o nosso button vai ter um cursor pointer. Isso aqui eu estou botando por padrão, né? Porque o HTML não tem, eu não sei por que não tem. E eu vou pegar todos os links da minha aplicação e eu vou dar um text decoration none e eu vou botar color inherit. Esse color aqui, ele basicamente vai herdar a cor do container dos links, né? Então, para ele manter a mesma cor do texto. Vou salvar aqui agora. Só de salvar, agora eu posso ver que o meu body aqui, ele já tá com uma cor de fundo diferente. A gente não consegue perceber, ó, mas se eu tiro aqui, ó, ele troca do cinza pro branco. É um cinza bem fraquinho realmente, tá? E agora, em cima disso, a gente vai começar a criar aqui os estilos, os componentes da nossa aplicação. Eu vou começar deletando esse componente button. Vou lá no meu app, vou tirar aqui todos os lugares que eu uso ele. Aqui em cima também. E aí a gente vai começar criando o nosso primeiro componente, que é o Experience Bar. Mas antes a gente tem que fazer mais algumas alterações aqui no estilo global, com algumas boas práticas de CSS. A gente vai ver isso também. É legal, durante o NLW a gente vê sobre isso. Porque muita gente que começa a utilizar React, a utilizar Vue, a utilizar Angular, esquece que essas bibliotecas são front-end. Então assim, não tem como você estar ligado com uma biblioteca de construção de interface sem saber CSS, sem saber sobre semântica do HTML, os elementos, a parte da web fundamental. Então assim, a gente vai ver muito CSS aqui, a gente vai ver boas práticas do CSS, boas práticas do HTML, porque tá tudo conectado. Criar um front-end legal não é sair usando a biblioteca do pedaço, a biblioteca que tá mais hypada na comunidade que vai ficar legal. Não é isso. A gente tem que usar ela em conjunto com os fundamentos da web, que é o HTML, o CSS e o JavaScript da maneira mais legal. Então, bora lá começar a definir algumas coisas aqui no CSS que vão deixar a nossa aplicação mais bacana para continuar. Vamos lá, são duas coisas que a gente vai fazer aqui no nosso CSS global. Primeiro, declarar variáveis para as cores que a gente vai repetir em vários lugares. Então, eu já deixei um leque de variáveis prontas aqui para a gente utilizar. E outra coisa que a gente vai fazer é trabalhar com tamanhos relativos ao tamanho da tela do usuário. Isso conta para tamanhos de fontes, tamanhos de botões e tudo mais. Por quê? Porque principalmente as fontes, e não só fontes, que nem eu falei, tamanhos de botões, tamanhos de containers, tamanhos de imagens, tamanhos de ícones. Quando a gente reduz a tela e vai trabalhar com a nossa aplicação, uma aplicação mobile, né, uma aplicação responsiva, as fontes que antes 32 pixels pareciam pequenas, no mobile vão ficar gigantes. Então é muito legal a gente conseguir trabalhar com isso. E eu vou dar o melhor modelo aqui para a gente poder trabalhar com responsividade de uma forma legal aqui na nossa aplicação. Primeira coisa que a gente vai fazer então
são definir variáveis com cores. Eu vou dar um Ctrl V aqui nas variáveis que a gente vai utilizar e você pode copiar. Então a gente vai utilizar a variável white, que vai ser a cor branca totalmente, background, que é a cor de fundo, background, gray line, que é uma cor cinza bem clarinha. Eu tenho a cor de texto, text highlight, tenho title aqui também, red, green, blue, blue dark e blue Twitter. Beleza? A gente tem todas as cores que o Thiago utilizou lá no projeto do Figma, estão aqui disponíveis para você utilizar. E aí, aqui agora, eu vou trocar aqui a nossa cor background por var background, que é a cor de fundo. E aí eu vou trocar aqui também essa color aqui por var text, que é a cor de texto lá dentro. Beleza, a gente já resolveu a questão de variáveis, e essas variáveis a gente vai utilizar elas mais para frente em vários momentos. E agora a gente vai resolver a questão do tamanho das fontes que a gente vai utilizar aqui dentro. Vamos lá. Primeiramente, existem medidas diferentes no CSS além do pixel. Muita gente usa pixel para tudo, mas o pixel não é a única unidade de medida e nem é a mais recomendada em muitos casos dentro do CSS. Por quê? Porque o pixel é uma unidade de medida seca. A partir do momento que eu defino aqui em pixel, sempre vai ter o mesmo tamanho independente da tela do usuário. O que eu gosto de utilizar aqui é a unidade de medida chamada hem. Esse hem, o que ele é? Cada hem equivale ao tamanho do font size do corpo da nossa aplicação. Vamos lá, vamos entender o que isso quer dizer. Qual que é o padrão do tamanho de fonte que a nossa aplicação começa dentro da web? 16 pixels. Então, se eu definir aqui hem, quer dizer que ele vai ter 16 pixels de tamanho. Isso aqui eu posso utilizar tanto para fonte quanto para qualquer outra coisa na minha aplicação. Se eu falar que, por exemplo, um botão tem 3 hem de largura, ele vai ter 48 pixels de largura porque é 16 vezes 3. Perfeito? Então, esse hem, por que a gente vai utilizar ele? Eu vou fazer com que quando o tamanho da minha tela reduza, eu vá diminuindo o font size do corpo da minha aplicação. Porque se eu diminuir o font size do corpo da minha aplicação, todos os outros elementos que utilizam hem como unidade de medida vão se adaptar àquele novo tamanho, àquele novo font size. Então aqui em cima, a gente vai colocar o seguinte, media, max width. Quando eu tiver com uma tela menor do que 1080 pixels, eu vou fazer com que o HTML da minha aplicação tenha um font size de 93,75%. E aí, por que 93,75%? Porque se eu pegar 16, que é o valor inicial, vezes 0,9375, eu vou ter 15. Ou seja, eu estou diminuindo 1 pixel dentro das medidas de todos os elementos que eu utilizar hem na minha aplicação. Todas as fontes, todos os botões e tudo mais. E aí eu vou replicar isso aqui para 720, que seria um tamanho mobile para baixo, né? Abaixo de tablet, digamos assim. E aí aqui eu vou botar 87,5%, que aí eu vou diminuir mais um pixel, ou seja, eu vou diminuir para 14 pixels. Então, a gente utiliza isso aqui para facilitar trabalhar com tamanhos diferentes da nossa aplicação, adaptar a nossa aplicação de acordo com o font size da aplicação. E aí, pô, mas por que usar font size, né? Que coisa esquisita usar font size. Então, quando um usuário, por exemplo, está utilizando a sua aplicação, né, no celular ou na web, e aí a pessoa não enxerga muito bem, né? Você às vezes tem algum parente que usa o celular que você vê que às vezes a pessoa usa fonte bem grande, né? No WhatsApp, usa fonte bem grande no próprio navegador, no sistema. Como a pessoa, numa questão de acessibilidade, pode aumentar a fonte do dispositivo que ela está utilizando, do browser, do celular e tudo mais, para conseguir visualizar os textos maiores, quando a pessoa aumentar as fontes, vão aumentar todo o resto da nossa aplicação junto, ou diminuir. Então isso é legal, porque a nossa aplicação ela vai se comportar de uma maneira global, digamos assim, os tamanhos dentro dela. Isso é muito bacana. Eu não vou ter, por exemplo, uma fonte gigante tentando ocupar num botão de 50 pixels de altura, que não vai caber, né? Então, se eu aumentar o tamanho do botão junto, além do texto que está dentro dele, aí cabe, né? Por isso que a gente usa o font size, porque o font size é a propriedade mais acessível que a gente tem no CSS. E aí, eu vou salvar isso aqui agora. E a gente até vai conseguir visualizar isso aqui dentro. Por exemplo, eu posso pegar aqui dentro do nosso app e criar um botão qualquer. E eu vou setar aqui para ele um estilo. E eu vou botar aqui a altura dele é 2 hem. Perfeito? E aqui eu vou botar teste, só para a gente ver se isso aqui está funcionando. Então tá lá o nosso botão. E olha só, eu vou botar até 3 hem aqui para ficar mais fácil visualizar. Olha lá, esse aqui é o nosso botão. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a nossa tela. Então, deixa eu pegar aqui o nosso navegador. Vou diminuir a tela. Oh, meu Jesus. Aqui. E olha só, ele vai diminuir a altura quando eu chegar em 1080 aqui, ó. Ó, viu?
ele diminuiu, ó. Passei de 1080 aqui, ele já diminuiu um pouquinho. E ele não diminuiu só a fonte, ele diminuiu o botão inteiro. E agora quando eu chegar em 720, ele vai diminuir mais um pouquinho. Ou aquilo lá já era 720. Ah, travou meu... Beleza, travou meu navegador. Então, opa, aí voltei. Cadê? Acho que aquilo ali já era 720. Deixa eu botar um inspecionar elemento aqui, que daí eu consigo ver a largura. 1080 é aqui. Ó, já diminuiu. 720 é é aqui. Tá, aqui ele não diminuiu. Deixa eu ver. Max width 720. Font size. O que eu errei aqui? Deixa eu botar aqui um font size 20% para ver se ele tá indo. Ele tá indo. Só que eu só não tô conseguindo perceber quando que ele faz a transição. Ele deveria fazer a transição aqui, né? Bom, eu não tô conseguindo monitorar aqui a transição, mas... Bom, teoricamente, pelo que eu fiz o teste ali, ele tá funcionando. Depois eu vou ver isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas no geral a gente faz isso, tá? E deve estar funcionando. Eu vou dar uma olhada depois, qualquer coisa na próxima aula a gente volta nisso. Mas é basicamente esse formato que a gente usa no CSS. E agora que eu já tenho meus estilos globais aqui, eu vou começar criando o nosso primeiro componente na aplicação. Mas vamos aqui, ó, configurando fonte externa já foi, estilos globais já foi, e a gente vai criar o nosso componente Experience Bar, que é esse componente aqui em cima. Eu vou começando aqui na pastinha Components, então, criando Experience Bar.tsx. E eu vou começar definindo aqui Export Function, Experience Bar. E aqui dentro a gente vai ter o HTML daquela barrinha lá em cima. Essa barrinha aqui, a gente pode ver que ela tem um texto, depois ela tem a barra e tem outro texto indicando qual que é o nível de experiência que a pessoa tem, certo? Eu vou começar essa Experience Bar, eu vou fazer ela como um header ao invés de uma div. Porque se a gente for ver, ela tá aqui no topo da aplicação, é como se fosse um cabeçalho. Poderia ser uma div também, não muda nada, tá? No fim das contas, é só pra gente pensar de uma forma semântica o que ela significa na nossa aplicação. E aí eu vou botar o nosso texto ali da primeira experiência do usuário dentro de um span. Vou colocar a experiência que ele precisa chegar dentro do span também, que tá a 600, acho lá hoje, de 0 a 600. E aqui dentro, eu vou colocar uma div que vai representar aquela barrinha. Essa div, no primeiro momento aqui, ela pode ser uma div em branco, não precisa ter nenhum conteúdo. E aqui agora, dentro do meu header, eu vou colocar uma classe. No CSS, no HTML tradicional, a gente bota class e o nome da classe. No React, a gente usa class name, porque class é uma palavra reservada do JavaScript. A gente define classes no JavaScript com essa palavra. Então aqui no React, a gente usa class name, é a única coisa que muda. E aqui eu vou dar um nome para ela, por exemplo, de Experience Bar, perfeito? Posso ir lá, por exemplo, agora nos meus estilos globais, definir aqui um estilo para o nosso Experience Bar, depois a gente vai separar isso aqui um pouquinho melhor. E agora eu posso fazer toda a estilização da nossa barra, só que antes eu vou lá no meu app e vou mostrar a Experience Bar aqui dentro. Então, Experience Bar, vou colocar ela aqui dentro, tenho que importar ela. O VS Code ele tem uma opção de auto-import, se no seu tiver habilitado, que quando você digita o nome, ele dá a opção de importar automaticamente. Aí é só clicar e ele já faz a importação aqui, ó. Mas isso tem que estar habilitado. É uma opção aqui dentro do VS Code chamada Auto Import, aqui ó, JavaScript Suggest Auto Imports, TypeScript Suggest Auto Imports, e os meus dois estão como True. Eu acho que o padrão é True já, tá. E aqui dentro do nosso Experience Bar agora, a gente vai começar, aqui nos meus estilos, eu vou começar a fazer o estilo desse carinha aqui. Então deixa eu pegar minha colinha aqui, eu vou começar falando para ele que ele tem um display flex, né, a gente vai usar Flexbox para praticamente tudo aqui dentro. Align Item Center para alinhar o conteúdo dessa barra verticalmente ao centro. Aí eu vou começar a estilizar aqueles textos, né, o span que tem ali dentro. Eu vou dar um font size de... pode ser um rem. Aqui agora eu vou pegar a div que eu tenho ali dentro, a primeira div que eu tenho ali dentro, porque depois eu vou ter mais. Então esse sinal de maior é que ele pega apenas a div que está exatamente dentro do Experience Bar e não as que estão dentro de mais níveis, né? Só um nível de filho ali para dentro. Eu vou dar para ela um flex 1 para ela ocupar a largura máxima possível do container. Vou dar aqui um height para ela de 4 pixels. Essa aqui eu quero que tenha um tamanho fixo, por isso que eu não coloco em rem. Vou dar um border radius de 4 pixels também. Vou botar aqui um background nela de var gray line, que é aquele cinza bem clarinho. Vou botar um margem 0, 1.5 rem, então 1.5 rem nas laterais. 1.5 rem é 20 pixels no tamanho tradicional, no desktop, né? E eu vou botar um position relative, porque depois eu vou ter dentro dela uma div com position absolute. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Eu vou salvar isso aqui agora. E se eu voltar lá, eu posso ver que a nossa barrinha já está lá em cima. Ó.
a barrinha do Experience Bar já tá lá dentro. O problema é que ela não tá centralizada na tela, né? A gente não consegue visualizar ela centralizada. Então, eu vou lá no meu app e tá vendo que eu tenho essa div aqui por volta, né? Então, aqui eu vou colocar uma class name chamada container. E aí agora eu vou estilizar aqui o container e vou dar para ele aqui um height de 100 VH. Vai fazer com que o container ocupe 100% da altura da tela, e 100% é diferente de 100 VH, porque 100% ele vai tentar adaptar 100% do conteúdo do disponível. O VH, ele pega o viewport height, ou seja, realmente 100 unidades do viewport height do navegador. Ele vai ocupar sempre a altura total. Max width, eu vou dar aqui de 992, e vou dar um margem zero alto para centralizar tudo. Se eu salvar aqui agora, eu posso ver que a barrinha aqui agora já está centralizada, tá vendo? Só que agora eu vou dar também um padding de 2.5 rem verticalmente e 2 rem horizontalmente. Posso ver que a barrinha já veio aqui para um lugar mais ou menos onde eu espero que ela esteja, né? E aqui agora é basicamente isso, tá? A única coisa que eu vou dar também aqui é um display flex e vou deixar um flex direction column. Por quê? Porque os próximos elementos que estiverem abaixo da Experience Bar, eu quero que eles fiquem um abaixo do outro. Por isso que é column. Se eu quisesse que ele ficasse um do lado do outro, eu botaria row, ou deixaria o padrão, que é o row do navegador. Aqui a gente pode ver que não mudou nada. E agora, só para completar a nossa Experience Bar, como eu falei, dentro dela vai ter uma barrinha verde, indicando o tanto que a pessoa já progrediu naquele level, né? Então aqui dentro dessa div, eu vou ter novamente mais uma div, eu vou botar. E aqui eu vou botar... Essa div vai representar o percentual que a pessoa já progrediu do level. Então eu vou botar aqui nela um style width, por exemplo, 60%. Esse estilo aqui eu estou definindo ele de forma inline, porque esse estilo ele vai ser variável. Não é algo que vai continuar sempre igual, porque conforme a pessoa avança de level, ele vai aumentando. Então se é algo que precisa mudar, eu não mantenho lá no CSS, porque lá no CSS é algo fixo. Aqui eu mantenho as variáveis que aqui eu mantenho o estilo, porque eu posso controlar ele como uma variável no JavaScript, né? Então, agora eu vou... Eu vou deixar essa barrinha aqui, vou salvar, volto lá na minha Experience Bar div. E aqui, como eu falei, eu posso estilizar a div dentro dela. Posso fazer dessa forma aqui também, como a gente preferir. E agora, então, eu vou estilizar essa div da seguinte forma. Eu vou dar para ela também um height de 4 pixels, que é o height da barra, né, o tamanho da barra. Vou dar um border radius de 4 pixels também. Só que agora eu vou dar um background para ela de green, que é o verdinho. E vou salvar. Aqui a gente já pode ver como que tá ficando lá, ó. Já tá a barrinha preenchida lá dentro. E agora, só pra gente finalizar esse componente, eu tenho esse textinho que acompanha aqui a barrinha para falar qual que é o número atual de experiência que a pessoa tem, de XP que ela tem. Então, começa em 0, precisa chegar em 600 e aqui, acho que tá em 60%, né? Vou botar aqui 50%. E aí, eu vou colocar aqui o nosso elemento ali que vai ser exibido, que ele pode ser um span também. E ele vai estar com uma class name chamada current experience. E aí aqui dentro eu vou botar 60, ou melhor, metade de 600, 300 de XP, que é onde a pessoa tá. E aqui eu também vou precisar definir um estilo nesse span, inline, porque ele também vai precisar ir para a direita e para a esquerda de forma dinâmica, né, baseado nesse mesmo valor aqui. Então eu vou passar nele um estilo chamado left, 50%, né? Então ele vai deslocar da esquerda para a direita 50%. Vou salvar aqui agora, e aí a gente vai estilizar aqui dentro da Experience Bar, dentro da div, o span que tem current experience, beleza? Aqui eu posso estilizar o span direto também, porque depois a gente vai tirar o estilo daqui de dentro, vai ficar muito mais fácil a gente enxergar o CSS. Então, por enquanto, eu vou deixar ele assim mesmo. E agora, nesse current experience aqui, eu vou definir o estilo dele com position absolute, beleza? Vou dar um top de 12 pixels. E agora, olha só de eu salvar isso aqui, eu posso ver que o nosso 300 XP já ficou aqui. Só que ele está um pouquinho para a direita, e eu quero que ele fique bem ao centro. E aí tem um hack do CSS que é muito legal, que é o seguinte. Quando eu quero que um elemento que é posicionado de uma maneira com position absolute, né? Eu quero que o centro dele seja a âncora, digamos assim, do posicionamento, é só eu fazer um transform, translate
X, né? Eu quero fazer um translate no eixo X, menos 50%. Então eu vou deslocar ele menos 50% para a esquerda, ou seja, 50% é metade do tamanho dele. E eu só desloquei metade para a esquerda. E ele ficou bem centralizado, tá vendo? E aí a gente basicamente terminou o nosso componente de Experience Bar, que foi o nosso primeiro componente aqui dentro da aplicação com o React, tá? É claro que esse componente aqui ele tá muito simples. Ele é só CSS, só HTML, ele não tem estado ainda, ele tá muito simples. Mas é isso que eu queria mesmo, é que a gente comece do básico, do mais básico para amanhã, a gente entrar nisso aqui a fundo e fazer toda a aplicação, basicamente. Amanhã a gente vai entrar muito a fundo em muita coisa. Isso vai ser bem legal. Então agora a gente já tem uma estrutura básica de um projeto com React. A gente aprendeu os principais conceitos do React, como componente, estado e propriedade, e com isso vai dar base para a gente criar toda a nossa aplicação ao longo dos próximos dias. Com esses conceitos que a gente aprendeu hoje, você já pode ir brincando aí na sua casa de criar algumas funcionalidades dentro do React. Você já pode pensar, poxa, que funcionalidade que eu posso criar que o usuário pode interagir para mudar alguma variável no estado, mostrar alguma informação diferente. Então deixa esse desafio para você ir brincando até chegar o dia de amanhã, até você ver o vídeo de amanhã e já conseguir caminhar um pouquinho mais. Então, chegando aqui, ó, a gente terminou o componente de Experience Bar. E agora fazendo um recap aí do que a gente aprendeu nessa aula. Vamos lá, poxa, a gente aprendeu todo a gente viu o projeto, né? A gente aprendeu todo o fluxo de uma API, como que funciona, por que a gente está utilizando tanto esse fluxo no mercado hoje em dia, né? Utilizar a API ao invés de retornar HTML, CSS, tudo do back-end. O que é React? Por que a gente vai usar TypeScript? Criar o projeto com React utilizando Create e React App. A gente aprendeu sobre componentes, sobre propriedades, sobre estado, configurou uma fonte externa, configurou estilos globais. Aqui a gente aprendeu sobre variáveis no CSS, sobre acessibilidade utilizando font size ali para lidar com responsividade também. Criou o nosso primeiro componente, que é o Experience Bar. E agora, claro, a gente vai aí finalizar a nossa primeira aula. E aí, como eu falei, os desafios para você até a próxima aula é exercitar isso que a gente aprendeu de estado, de propriedades, de componente, caso você nunca tenha utilizado esses conceitos antes. E agora, claro, comemore, porque você chegou no final do primeiro dia do NLW. E pode ter certeza que você já está na frente de muita gente nos estudos, porque muita gente não faz nem o básico. E esse é um evento que a gente está aqui 100% disposto a te levar para o próximo nível. Estamos entregando tudo de graça, tudo online, para você realmente pegar esse conteúdo e fazer um bom proveito. Então pega, leva adiante, faz os desafios, participa, vai até o final com a gente, que eu vou estar contigo aqui os 5 dias pra gente ir junto nessa jornada até o fim. E aí o que a gente vai ver nessa aula 2? Como eu falei, a gente vai pegar tudo o que a gente aprendeu do React, vai colocar numa estrutura com mais boas práticas, mais pronta para o mercado. A gente vai aprender o que é o Next.js e vai entender o porquê utilizar, quando não utilizar, e vai começar a criar mais componentes em tela. Então a gente vai começar a realmente codar essa parte aqui do perfil, desafios completados, essa parte aqui do countdown, já começar a fazer algumas coisas ali do countdown e ir abaixando, né? Passar uma minutagem para ele ir abaixando. Então tem muita coisa que a gente vai aprender na próxima aula. Vai ser realmente incrível, tá? E aí aqui eu deixei minha câmera na frente, né, enquanto que eu completo os pontinhos aqui. Agora eu tenho que mandar o código para o desafio, né, e o código para essa aula é... O código é rumo ao próximo nível, né, é uma hashtag, digamos assim, sem acentuação. Então esse aqui é o código. E por que esse código rumo ao próximo nível? Porque a gente está junto aqui no NLW, a gente está numa missão de completar os 5 dias de código desenvolvendo uma aplicação completa com React. E é uma missão pro próximo nível, né? Tá todo mundo aqui junto buscando o próximo nível. O próximo nível ele existe para todo mundo. Não existe alguém que já chegou em um patamar que não exista um próximo nível. Sempre vai existir, principalmente em programação. Meu Deus, sempre tem muita coisa nova pra gente estudar. E se você me acompanhar aqui até o fim, como eu falei, a gente vai estar juntos no próximo nível. Tanto eu vou estar no próximo nível com muita coisa que eu vou explicar aqui, muita técnica que eu vou aprender na hora de explicar alguns conceitos que talvez eu nunca expliquei, e você vai estar no próximo nível de aprender um monte de coisa que quem sabe você não utiliza no seu dia a dia. Então, rumo ao próximo nível, tanto eu quanto você que está me assistindo. E aí, agora, só para eu não esquecer, participa da comunidade. A comunidade, cara, é muito, muito, muito agitada, é muito legal acompanhar a comunidade, eu tô sempre lá trocando uma ideia com o pessoal, e vai ter muita gente lá, tanto os instrutores da Rocket, a gente vai convidar uma galera para participar lá junto, então participa da comunidade, vai lá, tira tuas dúvidas, responde as dúvidas das outras pessoas, porque você vai ver também que quando você interage, respondendo dúvidas, tirando dúvidas, o aprendizado fica muito, muito mais fácil. E eu vou me despedindo aqui do primeiro dia de NLW, da trilha de React, amanhã a gente volta com muito mais código, então espero lá.